Olá, seja muito bem-vinda a esta aula, onde eu vou falar sobre bolsa profunda em dente com pouca inflamação. Raspa, opera ou extrai, e esse é um guia para suas decisões clínicas. Hoje eu estou longe do meu habitat natural, eu estou em viagem e essa é uma aula gravada, mas por favor, escreve aqui todos os seus comentários que eu sempre leio tudinho que você tem, todas as suas dúvidas que eu vou estar comentando depois. E o motivo dessa aula é porque as pessoas sempre acabam falando que elas querem salva-dentes, meus dentes estão moles, pelo amor de Deus, tem alguém que me indica alguém que saiba salvar dentes. E poucos dentistas têm essa capacidade de saber salvar dentes. Ó, estou passando pela mesma situação, passei por 5 dentistas e todos dizem que a minha gengiva está saudável, não tenho cáries. É possível me indicar algum profissional em São Paulo que possa me ajudar? Tenho perda óssea, preciso de um dentista que me ajude a não perder os dentes. Tem algum dentista? Nós precisamos de dentistas que saibam fazer um tratamento periodontal, mas eu sei que tem muita dúvida sobre isso. E que salvar dentes que outros dentistas condenaram é o jeito mais fácil de você se tornar referência. Se você se tornar um dentista de referência, as pessoas vão te encaminhar ou os pacientes vão te procurar pela confiança que eles terão no seu trabalho e não pelo preço, não só para fazer uma restauração, um tratamento curativo, mas porque eles sabem que você sabe salvar esses dentes. E este é o caso que eu trouxe para ilustrar, que é um paciente de 52 anos, não fumante, sem doenças sistêmicas relatadas, e ele comparece para avaliação periodontal. Relata boa higiene bucal, e não só relata, mas você pode ver aqui o brilho dos dentes, tem boa higiene bucal. E faz visitas regulares ao dentista. E ao exame clínico, apresenta bolsa de 5 milímetros no dente 36, que é o molar inferior esquerdo. Porém, pouca inflamação gengival visível, sem sangramento significativo à sondagem. E aí, o que você faz quando você acha uma bolsa profunda em molar? Vai tratar? Vai raspar? Vai operar? E não tem um achado radiográfico significativo, não tem um envolvimento de furco evidente e uma mobilidade muito discreta. O que você vai fazer numa situação dessa? E esse é o caso que vai ilustrar toda a aula de hoje. Você precisa pensar, e aí? Bolsa profunda em dente com pouca inflamação. Você raspa, opera, extrai. Comenta aqui no chat o que é que você faria. Esta é a grande dúvida. E se você acaba extraindo os dentes, os pacientes podem acabar perdendo a confiança em você. Porque não tem como escolher o paciente que entra no seu consultório. Você tem que estar preparado para tudo. Porque se chegar um caso complexo e você souber resolver, esse paciente vai te agradecer para sempre. Mas se você também errar, ele vai perder a confiança para sempre. Porque você pode estar perdendo pacientes por não ter clareza nesse prognóstico, pela dúvida. A dúvida faz com que você ou se arrisque com medo de não dar certo, ou na dúvida de fazer o plano de tratamento. E quem tem dúvida não fecha um bom plano de tratamento para com o paciente. O primeiro critério diagnóstico que você tem que ter é um periograma. Neste periograma, você precisa sempre se perguntar: e aqui, tem bolsa? Estas bolsas, elas são localizadas ou são bolsas generalizadas? Tem bolsa só nesse lugar ou tem bolsa na boca toda? Isso faz toda a diferença no seu diagnóstico e prognóstico. Então, o que você precisa saber fazer é um periograma. E se você estiver prestando atenção, tá rolando uma imersão, e nessa imersão, a primeira aula que eu estou dando é a aula de sondagem. Por isso, fica atento, pede aqui no link na descrição, dá uma olhadinha que vai ter essa aula. E quem não registra a profundidade de sondagem pode estar tratando casos complexos como limpeza. Frequentemente, eu vejo as pessoas dizendo
que, não tem doença periodontal no meu consultório. Não tem porque não sonda, porque quando você passar a sondar, você vai identificar bolsas profundas que estão sendo tratadas como uma limpezinha, como uma raspagem, e você poderia estar oferecendo isso como um plano de tratamento sério e complexo. Então, tem que registrar. E isso de fazer uma limpezinha ou só tirar o tártaro, isso vale pouco, o paciente não te valoriza. E é por isso que periodontia ficou sendo chamada como, periodontia você vai morrer pobre, ninguém dá atenção para peri, o paciente não valoriza. Ele não valoriza se a gente não ensinar o paciente o devido valor. A gente tem que falar de onde é que ele vai aprender a importância da periodontia. A primeira coisa é fazer um periograma, mostrar para o paciente a profundidade de sondagem. Aí ele vai ver valor nisso. Então, a primeira coisa é sondar e saber, as bolsas são localizadas ou as bolsas são generalizadas. Se você desejar valorizar o seu procedimento, você vai registrar a profundidade de sondagem. Não é só dar aquela sondadinha. E num periograma, e vai apresentar para o paciente como um plano de tratamento completo. Um plano de tratamento onde você vai tratar por sessões, onde você vai estar acompanhando, e no nosso caso, no método dos dentistas que salvam dentes, nós tratamos isso daqui por 1 ano. O nosso plano de tratamento é contínuo, porque não existe sucesso na periodontia fazendo um tratamento onde você faz um tratamento hoje e depois, quando mais? Este paciente precisa estar retornando continuamente. E aí a gente vai ter sucesso no tratamento periodontal não cirúrgico. E isso, que é sem cirurgia, vai estar ao alcance de todo mundo. E ao finalzinho dessa aula, eu vou contar um caso que ainda começou como não cirúrgico e terminou como cirúrgico. Nem todos os casos acabam sendo não cirúrgicos, mas a grande maioria. E o motivo disso é porque quando você começar a sondar, você vai começar a oferecer umas sessões mais valorizadas. Olha aqui, ó. Bom dia, pessoal. Já comecei a sondar bolsas periodontais. Comecei a oferecer para os pacientes de convênio a profilaxia apaixonante e o PIC, que é o Programa Individualizado de Cuidado. É individualizado. Professora, é por 6 em 6 meses? É de 3 em 3 meses? Ele é individualizado. Existem critérios para essa periodicidade de retorno. E fechei o meu primeiro TPNC, que é o tratamento periodontal não cirúrgico, por 5.680, com uma coroa e 4 bolsas de 9 milímetros. E a minha primeira vitória de mudança dos meus próprios paradigmas. Muitos de nós temos os paradigmas, as ideias preconcebidas de que o paciente não vai aceitar, que ninguém vai querer, porque o paciente não valoriza. Nós é que vamos valorizar isso. Nós vamos mostrar para o paciente o valor que esse tratamento periodontal não cirúrgico tem. É assim que a gente vai trabalhar. De onde mais é que ele vai aprender isso? E quando ele vai fazer implantes, os implantes, automaticamente, ele começa a pensar que talvez o implante seja valioso, mas o dente dele vale muito mais. E se não formos nós a explicarmos isso para o paciente, ele não vai saber. E olha só, fechei também um TPNC por 4 meses, tratamento periodontal não cirúrgico. Cobrei 4.000. O paciente solicitou dividir, topei pelo cartão. E isso daqui é para mostrar que sim, é possível valorizar o nosso tratamento periodontal. Desde que a gente consiga explicar isso de uma maneira correta, de uma maneira adequada, de que sem cirurgia vale mais do que com cirurgia, do que perdendo dente, do que colocando implantes. E alguns falam assim que não gostam de sondar porque o paciente sente dor, a sondagem. É uma dorzinha do bem, é o procedimento mais de melhor custo-benefício. Tem gente que não sonda e só radiografa, radiografia não dá para ver bolsa, tomografia não dá para ver bolsa, é um exame rápido. E se o paciente sentir alguma coisa, ou você está pesando na mão, ou o paciente está com um periodonto saudável, sondou, viu uma isquemia visível, já tá bom, não tem profundidade de sondagem. Aqui nesse caso, tá com 5 milímetros de bolsa, presta atenção, olha aqui, ó, tá com 5 milímetros de bolsa. E tem gente que acaba falando assim que, olha aqui, ó, 5 milímetros aqui. Não tenho tempo clínico para sondagem. Se você não tem tempo clínico para sondagem, você não vai conseguir valorizar a sua periodontia.
Você não vai conseguir se diferenciar nesta periodontia, você não vai conseguir fazer nada a mais. Tem que ter tempo clínico. No tempo clínico para sondagem, você vai encontrar bolsas periodontais, você vai falar com o seu paciente vai fechar esses planos de tratamento. E é por isso que tem que sondar, tem que registrar e aprende a fazer um periograma. Você vai valorizar o seu plano de tratamento. Ou faz o inverso, investe tempo clínico para sondagem, para pelo menos mostrar para o paciente que existe um problema, senão ele nunca vai entender. E depois de fazer esse periograma, o paciente pode ter bolsas generalizadas. Se o paciente tiver bolsas generalizadas, você está diante de uma doença periodontal, na boca toda. E você vai fazer um plano de tratamento periodontal em programa anual. Por que que a gente faz em programa anual? Porque se fizer em 3 sessões, eu já testei isso, o paciente faz, depois ele desaparece, daqui a pouco recidiva. Tem que ser continuado. E nós temos uma ferramenta chamada alavanca de ação, que é uma ferramenta de 10 passos, onde, seguindo esse passo a passo, o paciente entende e ele acaba fechando esse plano de tratamento. Se não for assim, ele não entende, ele não fecha, mas esse é assunto para outra aula. Isso daqui é do método. O paciente precisa entender, tem que fechar isso dentro de um programa e depois ele entra na manutenção. O Tem gente que fala assim: "Ah, o paciente não passa fio dental, periodontia é muito complicada, porque depende muito da colaboração do paciente". Veja bem, isso daqui é uma constatação tradicional, jurássica, de uma periodontia antiga, porque se acreditava que todo o sucesso do tratamento dependia somente da higiene do paciente. Isso era da época que se acreditava que higiene bucal era tratamento. Ele é uma parte A higiene bucal ela é protetora, ela ajuda, mas não é a higiene que causa a doença, não é a falta de higiene. Tem gente que tem uma higiene ruim e tem boa saúde periodontal, portanto, não é só isso, é o descompasso entre a microbiota desequilibrada e a resposta imune alterada. Quando a gente conseguir equilibrar isso, a gente vai ter saúde periodontal. Nós precisamos conseguir explicar isso para o paciente. Não é só a higiene. E é para você também entender que, não deu certo porque ele não escovou. E às vezes pode ser outra coisa, que é o que eu vou mostrar ao longo dessa aula ainda. Não é higiene, não depende da colaboração. Nós dentistas vamos conseguir fazer esse reequilíbrio microbiano. Se o paciente tiver bolsas localizadas, você vai investigar uma causa local. Como assim uma causa local? Pode ser que o paciente tenha uma prótese, uma restauração em falta, uma restauração em excesso, uma cárie, e esse fator retentor local está causando uma inflamação periodontal. Então, identifica, a bolsa localizada tem uma causa localizada. Aí, você tem que ver se tem uma região com falta ou uma região com excesso. Você vai ver também se existem raízes excessivamente próximas. Às vezes, o paciente tem raízes muito juntinhas e nessas regiões muito juntinhas, acaba tendo uma bolsa periodontal, porque o osso acaba terminando, não tem mais osso ali. Tem que ver isso também. Ou, às vezes, o paciente tem uma interferência oclusal, e nessa interferência oclusal, ele acaba tendo um problema. E eu quero mostrar para você aqui, este caso em específico, olha que aqui tem uma faceta de desgaste. A faceta de desgaste, ela diz muito. Muito possivelmente, aqui, olha aqui a ponta do canino aqui, desgastada, quando ele faz uma lateralidade, ele pode estar com um toque aqui no lado de trabalho ou no lado de balanceio. E se isso ainda é confuso para você no método dos dentistas que salvam dentes, eu tenho uma aula sobre movimentos mandibulares básicos, aula de apertamento, aula de bruxismo, porque essa é uma grande dúvida das pessoas. Tem que saber identificar interferência oclusal. E se você não resolver a causa local, nenhum tratamento vai dar certo. Muita gente acaba falando comigo: "Puxa vida, eu não sei se isso deu certo, não sei se o meu tratamento deu certo ou não. Ai, a gente faz pério é muito ingrata porque não resolve". Pode ser que você não saiba ver
uma interferência oclusal. Talvez você não esteja vendo essas causas locais e é por isso que talvez elas não estejam sendo resolvidas. Precisa saber resolver todas essas causas. Tratamentos que não deu certo podem ser, ou bolsas que não se fecham, são as maiores causas da perda de confiança no dentista. Tem que ter segurança, tem que rastrear. Então, agora você já sabe, você pode ter uma periodontite generalizada com bolsas gerais, é só aprender a sondar todos, ou bolsas localizadas. Então, identifique essa causa local. E se você não identificar, não vai resolver. Se não resolver, o paciente perde a confiança. Então, saiba rastrear, se atualize na pério, entenda da periodontia. Quem não entende de uma pério não entende da odontologia. Isso é para todo mundo, todos nós clínicos. Inclusive, a Federação Europeia falou: a gente só vai conseguir acabar com essa epidemia de exodontias quando todo mundo entender um pouco mais de pério. A epidemia de exoimplante é causada pela falta de conhecimento na periodontia. E parabéns para você que está aqui se atualizando na periodontia. E porque se o paciente for buscar uma outra opinião e o outro dentista resolver o problema, você perdeu esse paciente para sempre. Você precisa ter segurança na pério. Já pensou, hoje é tão difícil ter a confiança do paciente, perde toda a família. E quando você tiver uma causa local, você vai resolver essa causa local, se é uma interferência, resolva isso, se é uma restauração com excesso ou falta, resolva isso, se é uma alteração de raízes muito próximas, leva para a ortodontia ou vai controlando esse fator local para conseguir ter isso bem equilibrado. E eu quero mostrar também um estudo de uma meta-análise, tá? A meta-análise é uma revisão das revisões de literatura, onde estudou o fechamento de bolsas e bolsas residuais após tratamento periodontal não cirúrgico. Uma revisão sistemática e meta-análise. Nesse estudo, eles tiveram como objetivo avaliar esse fechamento de bolsas e ver as alterações em percentual e número de bolsa após tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes sistemicamente saudáveis, com mais de 12 meses de seguimento no tratamento. Nós adotamos um plano de tratamento em programa anual e depois ele continua no plano de tratamento. E é por isso que essa meta-análise é tão interessante. Na metodologia, foram pesquisadas nas bases do PubMed, em bases Scopus, triaram 4.610 títulos e dali selecionaram 27 estudos mais sérios para analisar. E eles viram sobre a redução de bolsas profundas, onde tem profundidade de bolsa de mais de 5 milímetros. Antes do tratamento, tinha 28% de bolsas profundas e depois 11%. E houve uma redução média de 15,5% de bolsas profundas, onde o número médio de bolsas residuais maiores de 5 milímetros após tratamento periodontal não cirúrgico foi de 14 sítios, mostrando que sim, é possível reduzir bolsas profundas com tratamento periodontal não cirúrgico. E eu digo outra coisa, o que sobrou vai fechar com o passar do tempo, ou a periodontia não olhou as causas locais. Esse é o problema da periodontia como ciência única. Os estudos científicos não consideram, por exemplo, interferência oclusal. É um estudo epidemiológico, né? Será que quem fez o tratamento soube ver se tinha interferência oclusal? Por exemplo, perda de dentes posteriores, aí sobrecarrega os anteriores. Não resolve a doença periodontal. E os estudos não mostram isso. Então, na periodontia, a gente nunca vai olhar um dente isolado. A gente sempre vai olhar o conjunto, porque é o conjunto. Os dentes anteriores, posteriores, os implantes que salvam dentes, as próteses que salvam dentes, a orto que salva dente, precisa ser executada. Conclusões: que o tratamento periodontal não cirúrgico, ele elimina a maioria das bolsas e as bolsas residuais que permanecem devem ser avaliadas para tratamentos adicionais, reinstrumentação ou cirurgia. Particularmente, eu me posiciono contra a cirurgia, não tem por que fazer cirurgia. Cirurgia era uma coisa da época que se achava que a gente precisava tirar o cálculo residual e não é o cálculo residual. É reequilibrar a microbiota. E às vezes é uma questão de tempo. Quando a bolsa é profunda, ela vai reduzindo. E antes dela sumir, ela para de sangrar. E depois ela começa a fechar. E a gente continua com esse paciente em monitoramento.
as bolsas fecham. E esse planejamento deve ser individualizado, considerando bolsas persistentes. E no método a gente usa e abusa do irrigador, o meu preferido é a Oraljet, e a gente consegue excelentes resultados com isso. E quando vamos indicar para cirurgia? Aqui eu tenho um caso que me intrigou, e esse era um caso meu, ele era para apsetomia. E aqui a apsetomia que foi indicada, então afastei o retalho e fui tirando o tecido de granulação, e o tecido de granulação não acabava, não acabava, não acabava. E ele seguia, seguia, seguia. Engraçado de quanto tecido de granulação aqui. E eu percebi que havia uma continuidade e encaixou uma cureta aqui. A cureta encaixou inteirinha aqui no trajeto do tecido de granulação. E essa era uma bolsa profunda, e que não tinha causa de bolsa profunda. E depois, com um exame, eu observei que era uma trinca. Então, às vezes, a bolsa profunda pode ser uma trinca. E são duas maneiras da gente conseguir fazer esse diagnóstico, ou por uma tomografia, ou por uma sondagem, onde existe uma bolsa única e profunda num paciente sem causa local. Não tem doença periodontal de um dente só. E a gente precisa conseguir ver essa causa local. Então, o único caso que vai precisar de uma cirurgia e de exodontia é o caso que houver uma trinca. Então, a palavra final aqui é que se houver uma bolsa profunda residual, pode ser uma trinca. Aí você pode fazer ou retalho para inspeção ou uma tomografia, mas antes, sempre, sempre investigue todas as partes anteriores. E aqui o caso de antes de como era, os dois, e que eu preciso dizer para você que você precisa saber tratar casos complexos, porque o dentista que foge do caso complexo, ele não vira autoridade. Para você ser autoridade, aprenda a tratar esses casos de pério, que são acessíveis para você também. E os casos complexos e raros são atalhos para se tornar referência na periodontia. E o dentista que se torna referência não vai ter paciente pesquisando preço, porque você é tido como o melhor. Para ser referência em salvar dentes, basta conhecer desta pele de todos os dias atualizada. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com as pessoas que você conhece, com seus colegas, com seus conhecidos, porque a pério de todos os dias é a base da odontologia. Quem não entende de pério, não entende de odontologia. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os outros conteúdos que estão chegando aqui. Então, escreve aqui o seu comentário e a gente se vê na próxima aula. Até mais!